Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Fernanda seguia apressada rumo à casa, com o coração acelerado. Tinha acabado de buscar no estúdio as fotos da viagem à praia que fez com Renato. Esperava por aquelas férias há mais de um ano, e elas tinham superado todas as expectativas. O hotel onde se hospedaram era maravilhoso, e ela fez questão de registrar cada detalhe. Renato, por outro lado, não demonstrou o mesmo entusiasmo. Pra que tudo isso? Já tiramos algumas. Tá bom, dizia ele. Mas Fernanda queria algo mais. Montar um álbum especial, guardar aquelas memórias para reviver no futuro. Ao revisar as fotos, no entanto, algo estranho chamou sua atenção. Que coisa esquisita, murmurou, franzindo a testa. Em quase todas as imagens, não importava o local, aparecia ao fundo a silhueta de um mesmo homem, alto, às vezes de perfil, às vezes escondido na sombra. Em uma foto, ele estava escolhendo frutas na feira, enquanto Fernanda fotografava o pier. Em outra, aparecia sob o telhado de palha de um café com varanda, justamente quando um casal de amigos os registrava em uma imagem. O rosto dele nunca aparece, comentou sozinha, intrigada. Aos 32 anos, Fernanda sentiu um calafrio. O incômodo crescia à medida que ela examinava as imagens com mais atenção. Ele está em quase todas, sussurrou, assustada. Rapidamente, empilhou as fotos e as guardou no envelope original. Não queria pensar que aquele homem estivesse o seguindo. Mas se fosse isso, por quê? Quem era ele? Por mais que tentasse, não conseguia lembrar de ninguém conhecido com aquele porte. No dia seguinte, mesmo durante o expediente, a imagem do homem não saía da sua cabeça. Trabalhando como parteira em uma maternidade, Fernanda precisava estar focada. Sua função exigia atenção constante, mas aquela história das fotos não parava de rondá-la. Na verdade, o trabalho já vinha exigindo muito dela havia algum tempo. Apesar de amar ajudar mulheres a se tornarem mães, sentia a dor de, em quase 5 anos de casamento, ainda não ter conseguido realizar o próprio sonho de ser mãe. Exames indicavam que ela e Renato estavam com a saúde reprodutiva em dia. Ainda assim, o filho não vinha. Naquele dia, acabou pedindo para sair mais cedo, não conseguia se concentrar em nada. À noite, mostrou as fotos para Renato. Ah, Fernanda, para com isso, reagiu ele, com impaciência. Você sempre exagera. Olha com atenção, insistiu ela. Ele está em quase todas. E parece sempre nos observando. Se fosse coincidência, por que esconder o rosto? Por um instante, Fernanda achou que viu preocupação no olhar do marido. Ele revisou algumas fotos com mais atenção, nas quais o homem aparecia a poucos metros deles. Mas logo sua expressão mudou. Ficou indiferente. Não, você só está confundindo as coisas, afirmou. Provavelmente era só outro hóspede. Com tantos pontos turísticos, é normal ver as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Onde mais iríamos estar? Fernanda entendeu, naquele momento, que não conseguiria convencê-lo. Renato tratava tudo como uma bobagem. Tem uma entrega enorme na fábrica, justificou ele. Já estou sobrecarregado e agora você vem com essa história. Esquece isso antes que acabe surtando. Renato era engenheiro-chefe e, frequentemente, fazia horas extras para acompanhar o funcionamento das novas máquinas da empresa. E se eu enviasse um e-mail pro hotel? Sugeriu Fernanda, mandando a foto desse homem. Quem sabe eles confirmam se ele se hospedou lá. Renato resmungou alto, se cobriu com o travesseiro e exclamou. Não dá. Isso é insuportável. Obrigado por garantir que eu vá dormir no sofá da sala. Pegou o segundo cobertor, foi para o outro cômodo, deixando-a sozinha. O que foi que eu fiz de tão errado? Murmurou Fernanda, segurando as lágrimas. Só quero nos proteger. E se estivermos mesmo correndo perigo? Na manhã seguinte, Renato saiu de casa sem dizer uma palavra. Não se despediu, não tomou café com Fernanda, apenas pegou suas coisas e foi embora em silêncio. Ela se sentiu culpada por não ter deixado o marido descansar em paz, presa às suas suspeitas que pareciam, até para ela mesma, um pouco exageradas. Ainda assim, não conseguia se livrar da sensação de que o homem das fotos realmente os estava seguindo. Como teria plantão à noite, Fernanda resolveu passar na casa da sogra pela manhã. No dia anterior, tinha ligado para Dona Estela,
que ficou animado ao saber que as fotos da viagem estavam prontas e demonstrou interesse em vê-las. Fernanda imaginou que talvez ela reconhecesse o homem estranho. Mas, depois de olhar todas as imagens com atenção, Dona Estela apenas deu de ombros. Não, Fernanda, sinto muito. Nunca vi esse homem antes. Ainda assim, estreitando os olhos, a sogra voltou a observar a nora com atenção. Sabe, talvez seja alguém do passado do Renato. Passado? Repetiu Fernanda, surpresa. Dona Estela assentiu com um leve aceno de cabeça. Criei o Renato sozinha. O pai dele morreu cedo e nos deixou praticamente sem nada. Ela suspirou fundo antes de continuar. Tive que trabalhar muito, e o Renato, bom, acabou crescendo meio largado. Foi um adolescente complicado. Mentia bastante e acabou se envolvendo com uma turma bem ruim. Por pouco não foi preso. Felizmente, escapou a tempo. A sogra contou que, certa vez, Renato e um grupo de colegas quase foram pegos tentando assaltar um depósito de eletrodomésticos. No último instante, ele conseguiu fugir e, sem qualquer remorso, delatou todos os envolvidos. Depois disso, prometeu à mãe que nunca mais se meteria em encrenca. Eu nunca soube disso, disse Fernanda, surpresa. Ele nunca comentou nada. Claro que não, respondeu Dona Estela com um sorriso cansado. Ele só tinha 15 anos. Não é exatamente algo de que se orgulhe, né? Será que o homem das fotos pode ser um daqueles antigos colegas? Pensou Fernanda em voz alta, franzindo a testa. Pode ser, admitiu Dona Estela. Ou alguém que o confundiu com outra pessoa. Ou, só uma coincidência, vai saber. Fernanda balançou a cabeça, pensativa. Parece improvável. Renato era só um adolescente naquela época. E hoje em dia está muito diferente. Será que alguém conseguiria reconhecê-lo depois de tanto tempo? No fundo, começou a se perguntar se aquele era o único segredo que o marido guardava do passado. Só levantei uma hipótese, finalizou Dona Estela, dando de ombros. Fernanda agradeceu, despediu-se e saiu da casa da sogra um pouco frustrada por não ter conseguido nenhuma resposta concreta. Seguiu para o hospital, onde, para sua surpresa, foi chamada à sala do chefe do setor. Celso Carvalho, que havia assumido o cargo recentemente, alegou que ela havia cometido um erro no atendimento a uma paciente, e por isso teria que passar por uma conversa. Mas Fernanda tinha absoluta certeza de que não havia feito nada de errado. Na verdade, já suspeitava que aquilo era apenas um pretexto. Desde que ele chegou, vinha tentando se aproximar de forma insistente, mesmo após ela ter deixado claro várias vezes que não tinha o menor interesse. Já disse que não quero nenhum tipo de envolvimento com o senhor, repetiu Fernanda, assim que entrou na sala. Celso trancou a porta atrás dela e lançou um olhar insinuante. Um sorriso malicioso se formava em seus lábios. Fernandinha, minha querida, você sabe que não adianta fugir, disse ele num tom sedutor. E daí que somos casados? Hoje em dia, quem é que não trai? Talvez os outros, respondeu ela com firmeza, olhando nos olhos, mas eu sou fiel ao meu marido. E isso não vai mudar. A expressão dele se transformou. O sorriso desapareceu, dando lugar a um olhar irritado e impaciente. Acha que é melhor do que os outros, é? Murmurou com voz baixa, mas carregada de ameaça. Tá achando que vou te dar algum cargo por fazer charme? O senhor está completamente enganado, disse Fernanda, chocada com audácia. Mas Celso continuou, ignorando suas palavras. Você se acha demais, mas não tem problema. Vou esperar até você cair na real. Uma hora você vai ceder. E se não vier por bem, vou fazer questão de te ver rastejando atrás de mim. A ameaça velada, o tom invasivo, tudo a paralisou por um instante. O medo e a indignação tomaram conta dela. Sem dizer mais nada, exigiu que ele abrisse a porta. Assim que conseguiu sair, correu para a salinha de repouso, onde passou meia hora chorando e tentando se acalmar antes de voltar ao trabalho. Era revoltante o que Fernanda tinha que suportar. Não conseguia tirar da cabeça o sorriso repulsivo de Celso ao abrir a porta da sala. E o pior era não ter ninguém com quem desabafar. Tinha medo dos boatos sujos que poderiam se espalhar pelo hospital, ainda mais porque algumas enfermeiras já olhavam com desconfiança. Que vergonha! Sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Por que estou passando por tudo isso?
Murmurou no silêncio da sala. O que eu fiz para merecer essas provações? Dias depois, uma tragédia abalou o hospital. Durante um parto complicado, uma jovem mulher faleceu. Ela conseguiu dar à luz a 3 crianças, mas seu coração parou logo após o nascimento. O cirurgião responsável pela operação, Dr. Mateus, tentou de tudo para conter a hemorragia, mas não conseguiu salvá-la. Fernanda estava ao lado dele na sala de cirurgia. Ambos fizeram o possível para salvar Amanda. O caso ganhou repercussão imediata. A polícia abriu uma investigação e os principais alvos foram justamente os dois, Fernanda e o Dr. Mateus. Ambos foram afastados do hospital sob a justificativa de que uma apuração interna seria realizada. Mas nenhum dos dois acreditava que aquilo terminaria de forma justa. O marido da falecida, Otávio, tomado pela dor, decidiu ir além. Fez de tudo para destruir a reputação profissional dos dois. Ele acionou autoridades, imprensa e transformou o caso em um escândalo regional. Foi a programas de TV, deu entrevistas a jornais locais, e em cada uma delas, falava com raiva e indignação sobre a suposta negligência. Como alguém pode viver agora que minha Amanda se foi? Chorava Otávio em rede nacional. Eles não são médicos, nem humanos. São lobos em pele de cordeiro. Exijo justiça. Que sejam presos. Quem sabe quantas outras vidas ainda podem destruir? Fernanda sentiu um arrepio percorrer a espinha ao ouvir aquelas palavras. Claro que se compadecia de Otávio. Um pai viúvo, com 3 recém-nascidos nos braços, era impossível imaginar sua dor. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o Dr. Mateus havia seguido todos os protocolos corretamente. Podia jurar, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. E então, minha querida, tá começando a sentir o calor da pressão? Sussurrou uma voz áspera bem ao seu ouvido. Celso Carvalho a encurralou em um canto do corredor. Agora te afastaram por 3 semanas. E depois? Provocou, com desprezo. Como vai provar que não teve culpa na morte daquela tal Amanda? O hálito azedo dele estava tão próximo que Fernanda mal conseguia respirar. Com esforço, se desvencilhou do aperto do chefe. Pare com isso. Você não tem vergonha? Disse, ofegante. Eu vou resolver meus problemas sozinha. Podem investigar o quanto quiserem. Nem eu nem o Dr. Mateus temos nada a esconder. Celso arqueou uma sobrancelha com ironia. Ah, entendi. Resolveu bancar a orgulhosa e incorruptível? Disse com sarcasmo. E se eu te dissesse que posso resolver tudo rapidinho? Basta você parar de ser teimosa. Aposto que sem salário a vida não tá nada fácil. E a tua reputação, essa vai demorar a limpar. Mas olha só como é simples. É só ficar comigo por algumas horinhas. Com a porta fechada, claro. Ele lançou um olhar sugestivo, e Fernanda sentiu um enjoo imediato. Isso nunca vai acontecer. Nem pense em me ameaçar. Então depois não diga que não avisei, sua idiota. Rosnou ele com desprezo, convencido de que, mais cedo ou mais tarde, ela cederia. Ao sair do hospital, Fernanda avistou Otávio sentado em um banco no jardim. Ele se balançava de um lado para o outro, e num primeiro momento, ela achou que estivesse passando mal. Mas logo notou a garrafa ao lado e percebeu que ele estava bêbado. Um aperto de preocupação tomou seu peito. Otávio, o que está fazendo aqui desse jeito? Perguntou, firme, encarando-o. Onde estão os bebês? Com quem você os deixou? Ele levantou os olhos turvos, demorando alguns segundos para reconhecer quem falava com ele. Tá tudo certo, murmurou. A vizinha tá cuidando. Eu tô esperando o chefão aí do hospital. Otávio fez um gesto vago com a garrafa, apontando para algum lugar à frente. Fernanda entendeu que ele se referia ao diretor clínico. Mas o que aconteceria quando o Dr. Pedro visse naquele estado deplorável? Você não pode ficar aqui. Não hoje, disse Fernanda, tentando convencê-lo. É melhor ir para casa agora, ficar com as crianças. Ao pensar nos filhos, seu coração se apertou de compaixão. Então acrescentou rapidamente. Eles precisam muito de você. Você não pode falhar com eles. Precisam de alguém da família por perto. Foi nesse momento que Otávio finalmente reconheceu quem falava com ele. Agora eu te reconheci, gritou, com a voz enrolada. Foi tudo por sua culpa. E ainda tem coragem de falar de criança, sua desgraçada.
Ele tentou levantar a garrafa para atingi-la, mas perdeu o equilíbrio e caiu de cara no gramado. Minha Amanda, minha flor, chorava, deitado na grama. Como vou viver sem você? Eles vão pagar por tudo, todos eles. Com muito esforço, Fernanda conseguiu convencê-lo a voltar para casa. Mas antes de ir, ele fez questão de deixar claro: isso que acabou de acontecer não muda nada. Entendeu? Eu vou levar todos vocês para a justiça. Ela não teve escolha a não ser assentir em silêncio e seguir seu caminho. No trajeto de volta, Fernanda refletia sobre como a situação da morte de Amanda parecia cada vez mais nebulosa. Algo ali não fazia sentido. E o hábito de Otávio com a bebida não parecia ser apenas um escape para o luto. Havia algo mais profundo. Percebeu que, durante todo aquele tempo, provavelmente nunca o viu completamente sóbrio, nem mesmo nas entrevistas na TV. Lembrou-se de como seus dedos tremiam e da fala arrastada. Parece que a dor pela morte da esposa pesa mais para ele do que qualquer herança, murmurou para si mesma. Os dias seguintes foram especialmente difíceis. Fernanda começou a sentir que estava sendo seguida. Achava, a princípio, que fosse apenas paranoia causada pelo estresse. Mas podia jurar que o mesmo homem das fotos a observava no parque, e depois a seguiu até perto de casa, sempre mantendo certa distância. Naquele dia, chegou a se esconder dentro de um supermercado. Pela janela, viu de relance a mesma silhueta virando a esquina. Isso já passou dos limites, disse Renato, olhando sério para ela ao ouvir a história. Cuida do teu trabalho primeiro, depois você brinca de espiã, interrompeu ele, irritado. A cidade inteira já viu você e aquele cirurgião no noticiário. Apontou para a TV, onde mais uma vez passava uma reportagem sobre o escândalo médico. Renato, eu tô falando sério, insistiu Fernanda. Era ele. E talvez esteja nos observando neste exato momento. Por que você não acredita em mim? Porque isso é pura loucura, respondeu ele, balançando a cabeça. Você mesma disse que nas fotos nem dá para ver direito o rosto dele. Então por que tem tanta certeza de que é o mesmo homem que está te seguindo agora? Fernanda hesitou. De fato, não podia afirmar com certeza se o homem das fotos e o que vinha aparecendo nos últimos dias eram a mesma pessoa. Mas, ainda assim, sentia uma ligação estranha entre eles. Ah, chega disso, disse Renato, afastando-a com um gesto. Minha cabeça já vai explodir com essas tuas histórias. Vai fazer algo útil. Recupera tua reputação. E quem sabe, os fantasmas desaparecem sozinhos. Fernanda saiu da sala suspirando, sentindo mais uma vez a dor de não ter o apoio do marido. Nos últimos tempos, Renato parecia cada vez mais distante, e ela não entendia por quê. Será que era por causa das fotos? Pela primeira vez desde que voltaram da viagem, Fernanda se arrependeu de ter tirado tantas fotos assim. Tentando afastar os pensamentos pesados, decidiu procurar o Dr. Mateus e sugerir que, juntos, fossem verificar pessoalmente como estavam vivendo os trigêmeos recém-nascidos. O jovem cirurgião também desconfiava que Otávio não era exatamente o viúvo desolado que fingia ser. Durante uma conversa com os parentes de Amanda, Dr. Mateus descobriu que ela sofria desde a infância de um grave distúrbio de coagulação. Foi isso que provocou a morte durante o parto. Acredita que nem ela nem o marido mencionaram isso durante o pré-natal? Comentou o médico, indignado. E muito menos quando ela foi internada. Ou seja, concluiu Fernanda, a culpa não foi nossa. Ela levou a mão à boca, surpresa. Se a gente soubesse disso antes. Pois é, concordou o Dr. Mateus. Mas agora fica a dúvida. Por que nosso laboratório não identificou o problema? O sangue dela foi analisado. Talvez esse exame tenha que ser revisto com mais atenção. Eles discutiam o assunto enquanto seguiam no carro do cirurgião até um velho prédio de 4 andares onde Otávio morava com os filhos. Fique aqui por enquanto, pediu o Dr. Mateus. Não quero que ele a veja antes da hora. Vou conversar com os vizinhos primeiro, ver o que eles dizem. Por mais que Fernanda quisesse subir logo ao apartamento, sabia que, se estavam ali para avaliar a situação, precisavam agir com cautela. Caso contrário, tudo poderia se voltar contra eles. Pouco mais de meia hora depois, Mateus voltou e entrou no carro, visivelmente agitado. Você estava certa, disse com ênfase. Esse Otávio bebe há muito tempo. Todos os vizinhos falaram a mesma coisa.
Ele é uma pessoa extremamente desagradável. Tão sério assim? Perguntou Fernanda, franzindo a testa. As senhoras do prédio disseram que era comum ouvi-lo gritando com a esposa. Brigas, bebida, garrafas jogadas perto da porta. Era rotina. Pobre Amanda, suspirou Fernanda. Como conseguiu levar a gravidez até o fim vivendo nesse inferno? Mas tem uma boa notícia, continuou o Dr. Mateus. As crianças estão seguras por enquanto. Uma das vizinhas se ofereceu para cuidar delas quando ele desmaia. Ela tem 3 netos, então entende bem do assunto. Fernanda mal podia acreditar que o destino de Amanda tinha sido tão cruel. Nem mesmo nos últimos meses de gravidez ela conseguiu se proteger daquele tirano. Isso não pode continuar assim, disse, decidida. Precisamos entrar com um pedido de retirada da guarda. Se não fizermos nada, ele vai acabar destruindo a vida dessas crianças. Concordo, respondeu Mateus, mas temos que agir com cautela. Vamos tentar conversar com ele primeiro. Com os novos fatos vindo à tona, o verdadeiro caráter de Otávio deixava clara a inocência de Fernanda e do Dr. Mateus. Ao ser confrontado, o jovem pai até pareceu perceber que, se não largasse a bebida e não arranjasse um emprego de verdade, muito em breve perderia a guarda das crianças, e talvez fosse parar na prisão. Uma vizinha comentou que sua esposa saía de casa de óculos escuros, disse Dr. Mateus, deixando no ar uma suspeita séria. E isso no meio do inverno, em um dia nublado, no segundo trimestre da gestação. Uma fase muito delicada, diga-se de passagem. Fernanda lançou um olhar severo para o homem embriagado. O que acha que vai acontecer se a polícia descobrir que você educava sua esposa com os punhos? O olhar de Otávio vacilou. Por um instante, ficou claro que ele imaginou que os outros presos fariam com alguém como ele, caso essa história viesse à tona. Engoliu em seco e ergueu as mãos num gesto de rendição. Tá bom, tá bom. Talvez eu tenha passado dos limites. Talvez? Rebateu o Dr. Mateus, sarcástico. Eu sei, eu errei. Mas, ela também me provocava, me tirava do sério. Gaguejou Otávio, mas se calou ao cruzar o olhar com Fernanda, que o encarava com firmeza. Tudo bem, vou retirar a denúncia contra o hospital. Cedeu, por fim. Vou declarar que não tenho mais reclamações. Só, por favor, não tirem meus filhos de mim. Eles são tudo que me restou da Amanda. Ele parecia prestes a se ajoelhar, mas Fernanda e Mateus o impediram. Ela então aconselhou Otávio a começar limpando o próprio apartamento, caso realmente quisesse manter a guarda das crianças. O lixo acumulado e o cheiro forte de álcool dominavam cada canto da pequena casa, chegando quase ao teto. Eu vou mudar, juro, disse ele, num tom lamentoso. Amanhã mesmo vou até o cartório cancelar a denúncia. Depois, vou jogar todas essas garrafas fora. Pronto, chega disso. Apesar da aparente disposição dele, Fernanda não conseguia acreditar que ele seria capaz de cumprir o que prometia. Quanto tempo conseguiria se manter sóbrio, se é que conseguiria algum dia? Vamos ver como as coisas se desenrolam, comentou o Dr. Mateus, com um leve sorriso. No fim das contas, sempre podemos chamar o conselho tutelar, ou fazer uma nova visita surpresa, só para garantir que ele não volte a relaxar. Pouco tempo depois, o processo contra a maternidade foi oficialmente retirado, e o próprio Otávio fez um pedido público de desculpas aos jornalistas. O único que não ficou nada satisfeito com essa reviravolta foi Celso Carvalho. O chefe do setor alimentava grandes expectativas de que conseguiria dobrar Fernanda à sua vontade, mas ela escapou de suas investidas com firmeza. Aquilo feriu o orgulho de um homem como ele, casado, autoritário, e em silêncio, prometeu a si mesmo que, da próxima vez, tomaria o controle da situação. Enquanto isso, Fernanda e Dr. Mateus comemoraram discretamente aquela vitória tão aguardada. Reservaram uma mesa em um café aconchegante e conversaram por horas, até o cair da noite. Fernanda se surpreendeu ao perceber o quanto Mateus era interessante, sensível e inteligente. Até então, suas conversas haviam sido apenas sobre assuntos profissionais. Mas depois de tudo que enfrentaram juntos, parecia que se conheciam há uma vida inteira. O pior havia passado. Sua reputação profissional estava intacta. Mas ainda havia algo que a inquietava. De tempos em tempos, Fernanda continuava avistando aquele mesmo homem alto, de sobretudo escuro, observando-a à distância na saída do trabalho.
Sem conseguir mais ignorar a situação, decidiu contar tudo ao Dr. Mateus. Para sua surpresa, ele a ouviu com seriedade, bem diferente da reação do marido. Sem hesitar, Mateus passou a Fernanda o contato de um velho conhecido, um ex-fotógrafo que agora fazia trabalhos como detetive particular. Sandro Martins, disse, erguendo o polegar. Esse cara tem faro para esse tipo de coisa. E sabe como ninguém se manter invisível. Entre os colegas, ficou conhecido como o Homem Invisível. Mateus sorriu discretamente, como se lembrasse de algo que só ele entendia. Ele me deve uma. Uma vez o tirei de uma encrenca séria. Então liga para ele, diz que fui eu quem mandou, e que tá na hora de me pagar o favor. Fernanda agradeceu de coração. No dia seguinte, encontrou-se com Sandro, entregou as fotos tiradas durante a viagem e explicou em que lugares havia visto o homem misterioso novamente. Poucos dias depois, o detetive voltou com informações realmente surpreendentes. Ele descobriu que o homem que vinha seguindo Fernanda tinha se encontrado com alguém muito próximo, sua própria sogra. A revelação deixou Fernanda sem ar por alguns segundos. Eles se encontraram numa lanchonete simples, anteontem, relatou Sandro. Conversaram bastante, mas eu não consegui ouvir o que diziam. Me aproximar mais teria sido arriscado. Mas uma coisa é certa, sua sogra saiu de lá bem abalada. Parecia ter recebido uma notícia pesada. Ele também contou que o homem ficou atento o tempo todo, olhando em volta como se procurasse por possíveis olhares indiscretos. Quando se deu conta de que ninguém os observava, se inclinou sobre a mesa e disse algo em voz baixa. Esse sujeito, seja quem for, é cuidadoso demais. E parece entender tudo de vigilância. Pode até ter algum tipo de treinamento. Talvez seja alguém do nosso meio. E você não conseguiu descobrir quem ele é? Perguntou Fernanda. Sandro suspirou e balançou a cabeça. Ainda tô em cima disso. Mas, até agora, nada. Não tem registro no cartório de identidade local, nem em outros bancos de dados. Tenho a sensação de que ele veio de outra cidade. Talvez do sul. Fernanda agradeceu e voltou para casa, tomada por sentimentos confusos. Uma mistura de ansiedade intensa para descobrir quem era aquele homem e uma indignação crescente com Dona Estela, que claramente a havia enganado o tempo todo. Como ela teve coragem de fazer isso comigo? Pensava. Perguntei várias vezes se conhecia aquele homem. Ela negou todas. E agora descubro que não só o conhecia, como também se encontrou com ele. Por quê? A confiança de Fernanda em Renato também começava a ruir. E se ele estivesse envolvido nisso junto com a mãe? E se os dois estivessem escondendo algo dela? Naquela mesma noite, Renato avisou que teria um plantão noturno na fábrica. Disse que iriam instalar um novo maquinário e que ele precisaria supervisionar tudo pessoalmente. Mas, na verdade, estava no apartamento de sua amante, uma mulher alta, deslumbrante, do setor de recursos humanos, que o havia conquistado desde o primeiro dia de trabalho. Eles já estavam juntos havia quase 2 anos, embora Renato nem soubesse ao certo quando aquilo começou. Durante todo esse tempo, nunca deixou escapar qualquer sinal da traição. Fernanda acreditava cegamente nos supostos plantões do marido e jamais desconfiou que ele pudesse estar sendo infiel. Mesmo com os atritos recentes entre eles, ainda mantinha a esperança de que pudessem resolver tudo em paz. E isso era conveniente para Renato. Ele mantinha o caso com Verônica Coelho em total sigilo, preservando sua imagem de marido exemplar diante dos amigos e colegas de trabalho. No dia seguinte, com as fotos tiradas por Sandro em mãos, que mostravam o encontro entre Dona Estela e o homem misterioso, Fernanda foi até a casa da sogra. Assim que entrou, foi direto ao ponto. Eu já sei que a senhora mentiu para mim. Largou as fotos sobre a mesa. Veja com seus próprios olhos o que esse bom contato descobriu. Por alguns minutos, Dona Estela permaneceu em silêncio, observando as imagens onde aparecia gesticulando intensamente diante de um homem jovem, alto e imponente. Ele estava sentado, com as mãos nos bolsos, e uma postura que deixava claro quem mandava naquela conversa. Por que disse que não o conhecia? Perguntou Fernanda, tentando conter a emoção, embora estivesse dilacerada por dentro. O Renato também sabia? Vocês dois estavam me enganando esse tempo todo? Estava prestes a chorar, mas se forçava a manter a firmeza. Dona Estela soltou um longo suspiro, levou a mão à testa, e após alguns segundos em silêncio,
Apontou uma cadeira para Nora. O Renato não tem nada a ver com isso, respondeu com voz baixa. Aquele homem é meu filho mais velho, do primeiro casamento. Márcio. O quê? Fernanda piscou, incrédula. A senhora teve outro filho esse tempo todo, e nunca contou para ninguém? O Renato sabe que tem um irmão mais velho? Claro que não, respondeu a sogra, visivelmente cansada. E espero que nunca descubra. Eu tenho meus motivos. Mas o Márcio sabia da existência do Renato? Insistiu Fernanda, atordoada. E então, por que ele nos seguia? Se queria se manter oculto, isso não faz sentido. O olhar de Dona Estela era profundo, carregado de tristeza. Márcio estava tentando se aproximar do Renato. Achou que poderia usar você como ligação. Acreditava que, por meio de você, conseguiria manipular o irmão e forçar um reencontro. Fernanda mal conseguia acreditar. O Renato não fazia ideia de quem estava ajudando, explicou Dona Estela. Eles nunca se viram, apesar de terem entrado na mesma gangue por caminhos diferentes. O Márcio, por ser mais velho, virou uma espécie de líder. Ele tem 3 anos a mais que o Renato. Por isso, foi julgado como adulto, e pegou uma pena muito mais severa. Contou ainda que o filho mais velho havia saído da prisão recentemente. Durante o tempo em que esteve encarcerado, cometeu várias faltas graves, o que aumentou ainda mais a pena. Agora ele está solto, e quer vingança, disse Dona Estela, com a voz embargada. Descobriu quando vocês viajariam de férias e foi atrás de vocês. Disse que pensava em confrontar tudo ali mesmo, na praia, mas depois mudou de ideia. Preferiu um plano mais elaborado. Um plano em que você seria a peça-chave. Fernanda estava em choque. Jamais imaginaria que tudo aquilo se tratava de uma vingança entre irmãos. Mas, se a senhora sabia que ele queria fazer mal ao Renato, por que aceitou encontrá-lo? Por que não procurou a polícia? Dona Estela limpou discretamente uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu só queria acalmá-lo. Quem mais poderia evitar uma tragédia entre filhos, senão a mãe? No fundo, me sinto culpada. Eles nunca se conheceram por minha causa. Ela explicou que, após o divórcio, seu primeiro marido, Eugênio, exigiu a guarda de Márcio, alegando que ela não era digna de criar o filho por ter se envolvido com outro homem. Mas eu amava de verdade o pai do Renato. Quando o Renato nasceu, sonhei que um dia os dois cresceriam como irmãos. Só que o Eugênio nunca permitiu qualquer contato entre eles. E como Márcio acabou naquele caminho? Perguntou Fernanda, com cautela. O Eugênio deixava ele fazer o que quisesse. Achava que o homem tem que experimentar tudo na vida. Pois é, experimentou demais. Contou que o ex-marido faleceu poucos anos após Márcio ser preso. A última vez que Dona Estela viu o filho mais velho, ele ainda tinha 13 anos. Desde então, nunca mais tive notícias dele. Quando ele foi julgado, eu estava internada e nem pude comparecer ao tribunal. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas agora que voltou para a cidade, eu faria qualquer coisa para evitar que ele e o Renato se cruzem. Nada de bom sairia desse reencontro. Prefiro resolver isso e garantir a segurança do Renato, e a sua também. Resolver como? Fernanda franziu a testa. Ele está pedindo dinheiro? Está chantageando a senhora? Não exatamente, hesitou Dona Estela. Mas sim. Ele prometeu deixar o Renato em paz se eu entregasse R$1 milhão. Disse que usaria para recomeçar a vida. Segundo ele, esse valor seria uma compensação por nunca ter recebido carinho, atenção ou cuidados de mãe. Fernanda ficou em silêncio por alguns instantes. Aquilo não lhe parecia certo. Era natural que Márcio se sentisse desamparado ao sair da prisão. Mas exigir uma quantia tão alta da própria mãe em troca da segurança do irmão? E a senhora vai mesmo pagar? Perguntou Fernanda, cautelosa. Dona Estela assentiu com firmeza. Sim. Vou vender a chácara e algumas peças do meu acervo. Sou professora de História da Cultura, tenho verdadeiras relíquias guardadas. E os documentos? A senhora chegou a ver? Insistiu Fernanda, fitando a sogra nos olhos. Dona Estela respondeu com um olhar impaciente, como quem diz: não me subestime. Acha que eu sou ingênua? Claro que vi o passaporte dele. É meu filho, Fernanda. E mais, ele tem os traços do Eugênio. Aquele rosto duro,
expressão rígida, impossível confundir. No caminho de volta, Fernanda não conseguia afastar uma sensação incômoda. Havia algo nessa história de reencontro com Márcio que não parecia certo. Tudo estava arranjado de forma muito conveniente. Já se passaram mais de 20 anos desde que Dona Estela viu o filho pela última vez. É claro que, com tanto tempo, ele poderia ter mudado muito. E os documentos estavam em ordem. Mas, ainda assim, como ter certeza absoluta de que aquele homem era mesmo Márcio? Algumas semanas depois daquela conversa, a vida de Fernanda começou a tomar um novo rumo. Tudo teve início durante uma faxina geral em casa. Ao reorganizar o sofá, encontrou algo cuidadosamente escondido entre as almofadas, uma caixa de presente muito bem embalada. Curiosa, Fernanda examinou o embrulho e, com delicadeza, desfez a fita de cetim. Pensou que Renato talvez tivesse escondido ali um presente de aniversário de casamento. Afinal, no dia seguinte comemorariam 5 anos de união. Para sua surpresa e alegria, dentro da caixinha havia um par de brincos de diamante em formato de floco de neve. Que incrível! Ele se lembrou de como eu sempre amei esse desenho. E de que nos conhecemos justamente numa pista de patinação, murmurou, emocionada. Comovida com o gesto e animada com a possibilidade de uma noite especial, Fernanda refez o embrulho com todo cuidado e devolveu a caixa ao lugar onde estava. Não queria estragar a surpresa. Como o aniversário seria no dia seguinte, decidiu que também precisava encontrar um presente à altura. Depois de terminar a faxina, Fernanda pegou o dinheiro que havia reservado e foi até o shopping. Escolheu com cuidado um presente especial para Renato, um monitor moderno, exatamente o modelo que ele vinha desejando há quase um ano. Na noite seguinte, no entanto, ao invés de uma comemoração carinhosa, Fernanda recebeu apenas uma mensagem seca do marido, avisando que foi chamado com urgência ao trabalho. Nenhuma felicitação, nenhuma explicação, nenhuma desculpa. Com o coração apertado, ela foi conferir se a caixinha com os brincos ainda estava no esconderijo onde havia deixado, mas não estava mais lá. Tentando afastar os piores pensamentos, Fernanda decidiu ir até o trabalho do marido. Talvez tudo não passasse de uma surpresa, quem sabe até um jantar à luz de velas organizado na própria fábrica. Mas, ao chegar à portaria, encontrou tudo fechado. O segurança, ao saber que ela procurava por Renato, ficou visivelmente desconcertado. Ah, mas ele saiu às 5 horas. Como assim? Ele disse que teria plantão. Retrucou Fernanda, tentando conter a inquietação. Pelo que sei, tá tudo funcionando normalmente lá dentro, respondeu o porteiro, claramente desconfortável. Coçou a nuca suada antes de completar. Seu marido saiu com a Verônica Coelho. Acho que ouvi algo sobre o restaurante Belmont. O coração de Fernanda congelou. Renato estava, ao que tudo indicava, jantando com a amante no dia do aniversário de casamento. Sem pensar 2 vezes, ela seguiu para o tal restaurante. Assim que entrou, avistou os dois. Renato e Verônica estavam sentados junto à janela. Ele sorria enquanto beijava as mãos dela. E nos ouvidos da amante, reluziam os brincos em formato de floco de neve. Fernanda se aproximou da mesa com firmeza. Tenham um bom jantar, disse em tom contido. Em seguida, pegou uma jarra de água da mesa ao lado e despejou sobre a cabeça dos dois, encharcando-os. Nunca vou te perdoar por isso, disse com a voz embargada. Me trocar por essa mulher já seria o bastante. Mas ainda por cima dar para ela os brincos que você comprou para mim, no dia mais importante da nossa vida? Com um esforço sobre-humano, Fernanda conteve as lágrimas. Eu vou pedir o divórcio. Espera, Fernanda, deixa eu te explicar. Tentou justificar-se Renato. Mas ela não quis ouvir. Com a postura firme e elegante de uma rainha, virou as costas e saiu do restaurante. No entanto, ao dobrar a esquina, desabou. Caiu de joelhos no chão frio da calçada e chorou intensamente. Lágrimas quentes, amargas, silenciosas. Minutos depois, o celular vibrou. Era Renato. Ele dizia que tinha cometido um erro, que ainda amava e queria recomeçar. Chega, murmurou Fernanda, com a voz embargada. A próxima vez que a gente se ver vai ser no tribunal. Não tem mais conversa. Desligou com raiva e enfiou o telefone no bolso do jaleco. Desde aquele dia, Renato nunca mais voltou para casa. Pelo menos, não quando Fernanda estava por perto.
Provavelmente sabia o que o aguardava. Ah, então eu não ouvi errado, disse uma voz às suas costas. Era Celso Carvalho. Se entendi bem, Fernandinha. Agora você tá quase solteira, é isso? Ela o encarou com firmeza, ajeitando o colarinho engomado do jaleco. Isso não é da sua conta, senhor Celso. Meu divórcio não te dá liberdade para nada. Pelo contrário, retrucou ele, e no movimento brusco a empurrou contra a porta da sala de repouso. Fernanda mal teve tempo de reagir, e já estavam naquele canto estreito. Celso tentou jogá-la no sofá, despejando palavras vulgares e ameaças. Mas dessa vez, Fernanda estava preparada. Sem que ele notasse, ela havia acionado o gravador do celular. Todas as agressões, chantagens e insultos estavam sendo registradas. Para de bancara difícil, rosnava ele. Ou faz o que eu quero agora, ou pode considerar que tá fora daqui. Aproveitando o momento de distração, Fernanda se desvencilhou e acertou um golpe certeiro com o joelho em Celso. Em seguida, levantou-se num salto e saiu da salinha sem dizer uma palavra, indo direto à sala do diretor do hospital. Lá, sem hesitar, entregou a gravação e contou tudo, inclusive os episódios anteriores de assédio. Dizer que o diretor ficou furioso seria pouco. Ele convocou Celso imediatamente, e a bronca foi tão intensa que Fernanda teve a impressão de que os gritos e súplicas do chefe podiam ser ouvidos por todo o hospital. Quero você fora daqui até o fim do dia. Rugiu o diretor, um professor idoso e respeitado. E pode esperar sentado pela carta de recomendação que vou mandar para o Ministério da Saúde. Vai passar o resto da vida limpando o leito de enfermaria, porque ninguém vai te contratar para nada além disso. Quando Celso Carvalho foi finalmente demitido com desonra, Fernanda respirou aliviada pela primeira vez em muito tempo. Agora, enfim, podia se concentrar no processo de divórcio, e quem sabe, dar uma chance ao sentimento crescente entre ela e Dr. Mateus, que já ultrapassava os limites de uma simples amizade entre colegas. Apesar de tudo, Fernanda não guardava mais rancor de Dona Estela por ter escondido o passado com Márcio. Mas continuava desconfiada em relação ao próprio Márcio. Ao contar tudo a Mateus, decidiram juntos procurar novamente o detetive Sandro Martins. Pouco tempo depois, ele trouxe uma revelação tão assustadora que parecia saída de um pesadelo. O tal Márcio não é quem diz ser, afirmou Sandro, durante o encontro num café. O verdadeiro Márcio, filho da Dona Estela e meio-irmão do seu ex-marido. Ele fitou Fernanda com seriedade. Está morto há mais de um ano. Morreu na prisão por complicações causadas por uma pneumonia severa. Fernanda ficou em choque. Mas, então quem é aquele homem? Um criminoso reincidente, altamente perigoso. O nome verdadeiro dele é Valdir Costa, conhecido no submundo como Valdir Bocão. Tenho contatos em penitenciárias e no alto escalão, explicou Sandro. E segundo as informações que obtive, ele pagou uma boa quantia para conseguir os documentos do verdadeiro Márcio logo após a morte dele. Ele se apresentou à mãe fingindo ser o filho falecido. Um plano perfeito para explorar a culpa de uma mulher que passou metade da vida sem ver o primogênito. Isso não pode ficar assim, disse Dr. Mateus, balançando a cabeça, indignado. Temos que denunciar esse sujeito à polícia. No mesmo dia, Fernanda marcou um encontro com Dona Estela. Sentou-se diante da ex-sogra e, com toda a delicadeza possível, contou a verdade sobre quem era, de fato, o homem que se passava por Márcio. Num primeiro momento, Dona Estela recusou-se a acreditar. Mas, ao ver as cópias dos documentos oficiais emitidos, não restaram dúvidas. Meu Deus, sussurrou ela, levando as mãos ao rosto. Eu quase entreguei todo o meu dinheiro a esse canalha. Quase vendi tudo que eu tinha. Que burra eu fui. As lágrimas escorriam em silêncio, junto com a dor de uma perda definitiva. O verdadeiro Márcio estava morto, e ela jamais teria a chance de reencontrá-lo. Obrigada, minha querida, disse ela, abraçando Fernanda com força. Eu sei que você está se divorciando do Renato, e sinceramente, ele mereceu. Trocar você por aquela qualquer. Um dia ele ainda vai se arrepender. Mas se precisar de mim, pode contar. Você me livrou de um golpe terrível. Fernanda a consolou, prometendo que continuariam em contato. Apesar do fim do casamento, o vínculo entre as duas já era de muito tempo. Mais do que laços formais, já eram família. Um mês depois,
Agora oficialmente juntos, Fernanda e Dr. Mateus decidiram visitar os trigêmeos de Amanda. Mateus também queria verificar se Otávio havia cumprido o prometido. Infelizmente, ao chegarem ao prédio antigo e mal conservado onde o viúvo morava com os filhos, encontraram tudo como antes, ou até pior. Otávio abriu a porta cambaleando, com o olhar perdido. Mal conseguia se manter em pé. O chão estava tomado por garrafas vazias, e sacos de lixo acumulados na cozinha exalavam um cheiro insuportável. Meu Deus, onde estão os bebês? Exclamou Fernanda, apavorada ao ver os berços vazios. Calma. Eles estão bem. Estão dormindo na casa da vizinha, disse Mateus, após confirmar com o homem embriagado. O coração de Fernanda se apertou. Era doloroso ver que as crianças continuavam naquele estado de abandono. Mateus, eles nem têm comida de verdade, murmurou, entristecida, ao abrir a geladeira. Na parte reservada às crianças, havia apenas 2 potes de papinha industrializada, ambos vencidos. Não dá mais para continuar assim, disse Fernanda, balançando a cabeça. Olha para ele. Já se entregou totalmente à bebida. É difícil acreditar que consiga sair dessa situação. Mateus observava o caos ao redor e não tinha como discordar. Foram então até a casa ao lado, onde os bebês estavam sendo cuidados por uma jovem que trabalhava meio período em um jardim de infância. O Otávio quase não me paga nada, explicou a moça, chamada Valéria. Mas não tive coragem de deixá-los lá. Dá pena. Diante daquela realidade, Fernanda e Mateus entenderam que não podiam simplesmente virar as costas. Sentiram que tinham a responsabilidade de tirar aquelas crianças daquele ambiente. Entraram com um pedido formal no Conselho Tutelar para a perda da guarda por parte de Otávio. Como já estavam decididos a se casar, e considerando a urgência da situação, Fernanda e Mateus oficializaram a união em cartório, acelerando o processo para conseguir a guarda legal dos trigêmeos, Timóteo, Ana e Elias. A cerimônia de casamento, com festa, amigos e celebração, aconteceu 6 meses depois, quando os 3 pequenos já eram oficialmente seus filhos. Pouco tempo após o casamento, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Renato e Verônica haviam sofrido um grave acidente de carro durante uma viagem noturna. O veículo colidiu contra um caminhão após uma ultrapassagem arriscada feita por Renato. Nenhum dos dois sobreviveu. Apesar de tudo o que viveu, Fernanda ficou em silêncio por longos minutos após a notícia. Não chorou, nem se alegrou. Apenas abraçou Mateus e os filhos, sentindo que, finalmente, sua vida havia virado a página de vez. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.